noite, meu nome é Matheus Falivene, eu sou professor de Direito Penal de vocês e hoje a gente vai conversar sobre o crime de estupro previsto no artigo 213 do Código Penal. E assim nós vamos dar início à última parte dessa matéria de Direito Penal 3, que são os estudos sobre os crimes contra a dignidade sexual. Então, primeiro o conteúdo dessa aula, primeiro considerações iniciais, depois os direitos do crime, tipo objetivo, tipo subjetivo, consumação tentativa, depois estupro qualificado, estupro majorado, daí depois vou falar um pouquinho sobre o concurso de crimes, vou falar sobre uma questão do aniversário de 14 anos, do estupro que acontece na data exata do aniversário, e por fim eu vou falar sobre ação penal. E o tipo do artigo 213 do Código Penal diz assim: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena, reclusão de 6 a 10 anos. Daí para primeiro. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos, então se está entre 14 e 18, pena reclusão de 8 a 12 anos. Parágrafo 2º, se a conduta resulta a morte, pena reclusão de 12 a 30 anos. Então, primeiro, considerações iniciais, trata-se de um crime contra a liberdade sexual. O bem jurídico tutelado é a liberdade sexual, coloquei lá. Desse modo, o bem jurídico tutelado é o direito fundamental de todo ser humano de escolher seu parceiro sexual e o momento que com ele vai praticar a relação sexual. Eu coloquei aqui não apenas da mulher, tá? Por quê? Até 2009, até as reformas que foram feitas nos crimes contra a dignidade sexual em 2009, a gente chamava esse tipo de crime de estupro de crime contra os costumes. E a vítima só poderia ser a mulher. Agora não mais, tá? Agora o homem também pode ser vítima de estupro, porque o legislador considerou que também o homem tem direito à sua liberdade sexual, não apenas a mulher, certo? Então essa é uma modificação importante, que trouxe muitas modificações, na verdade, essa normativa nova, trouxe muitas modificações ao crime de estupro e também trouxe o crime de estupro vulnerável, que a gente vai estudar na próxima aula. Além disso, convém ressaltar que o estupro em todas as suas modalidades, seja simples, qualificado ou de vulnerável, é considerado um crime hediondo. Então, estupro é crime hediondo em qualquer caso, tá? Tanto estupro simples quanto eventual estupro qualificado ou estupro de vulnerável, que, como dito, nós vamos ver na próxima aula. Então, primeiro tópico aqui, sujeitos do crime, Atualmente, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, tanto o homem quanto a mulher. Então, é um crime comum. Não só o homem pode ser autor do crime de estupro, mas a mulher também. A mulher pode estuprar um homem, pode estuprar uma outra mulher. O homem pode estuprar um homem, pode estuprar outra mulher. Então, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, tanto homem quanto mulher. Já o sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa, independentemente de ser homem ou mulher. E foi aquilo que eu já falei. Com a modificação introduzida em 2009, o sujeito passivo pode ser tanto homem quanto mulher. É lógico que na prática o mais comum é que você tenha estupro contra mulheres. Mas em tese é possível estupro contra homem também. Tá? Então você pode ter o sujeito passivo homem no caso de crime de estupro. Tá? Depois, tipo objetivo. O verbo do tipo, a conduta típica é constranger. Tá? Que transmite a ideia de forçar, de compelir, fazer algo contra a vontade, fazer algo contra a vontade. É, em verdade, um constrangimento ilegal com uma finalidade específica, qual seja a prática de um ato sexual. Então aqui você tem o constrangimento, tá? E constrangimento em direito não tem o mesmo sentido que a gente tem na linguagem coloquial. Constrangimento é forçar, é fazer algo contra a vontade. Então, eu falei disso no crime de constrangimento ilegal. O estupro, ele é basicamente um constrangimento ilegal com finalidade sexual, com finalidade libidinosa. Tá? Então você constrange a pessoa, mediante violência ou grave ameaça, a fazer uma coisa que ela não queria. E no caso aqui, é um ato sexual. Coloquei lá.
Após o advento da Lei 12.015 de 2009, o agente constrange alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Assim, o agente constrange a vítima, que pode ser tanto homem ou mulher, à prática da conjunção carnal. Tá? Aqui eu vou definir o que é uma conjunção carnal. Entende-se, né, a conjunção carnal como uma relação natural entre homem e mulher. Tá? Então aí você vai ter a introdução no pênis da vagina. Tá? A conjunção carnal é o coito vagínico, né? A introdução do pênis na vagina. Para o direito é isso que é a conjunção carnal. Só que também você tem o crime de estupro, né? Também será crime de estupro, constrangimento de alguém à prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Tá? Daí, ou ainda que haja constrangimento da vítima a consentir que com ela seja praticada a referida espécie de ato. E disse ato libidinoso é todo aquele que decorre da concupiscência humana. Então, o ato diverso da conjunção carnal é, por exemplo, o coito anal, o sexo oral, a masturbação, o beijo lascivo. Então, quer dizer, qualquer tipo de ato de natureza sexual que não seja a conjunção carnal, que, como eu já disse, é a introdução do pênis na vagina. Então, sexo anal, sexo oral, beijo lascivo, masturbação, alguns tipos de contato sexual são considerados como atos libidinosos, né, diversos da conjunção carnal, e tanto um quanto o outro configuram o crime de estupro. Até 2009 você tinha o estupro e você tinha o ato libidinoso separado num crime separado. Tá? Agora não mais. Né? Você tem todos os dois dentro do crime de estupro. Vai colocar lá, todo estupro pressupõe o dissenso da vítima, ou seja, a não concordância com o ato sexual. Então, dentro do estupro você tem a dissenso, tá? Do estupro normal, não do estupro de vulnerável, tá? No estupro normal, que é esse que nós estamos estudando, você pressupõe o dissenso da vítima. E essa discordância decorre da prática de violência, que é o emprego de força física contra a vítima ou grave ameaça, que é a promessa de causação de um mal injusto passível de realização pelo agente. Tá? Esses são os dois meios executórios do estupro. Ou se faz mediante uma violência, ou se faz mediante uma grave ameaça. Você tem que ter violência ou grave ameaça para a prática do ato. Se não tem nem violência e nem grave ameaça, não configuraria estupro. Tá? Daí, segundo parte da doutrina, os instrumentos mecânicos ou artificiais, desde que acoplados ao pênis do estuprador, não desnaturam o delito em comenta. Você tem uma discussão na doutrina sobre esses meios mecânicos e artificiais, né? Teve até um caso recente de estupro virtual, tá? Onde foi discutido isso, então isso não desnatura para a doutrina o crime de estupro. Continuaria havendo estupro ainda que você use algum instrumento, né, algum objeto, algum tipo de brinquedo sexual ou mesmo algum meio mecânico, tá? Depois, o tipo subjetivo, né, o crime é doloso, então trata-se do dolo, ou seja, a vontade livre e consciente do sujeito de constranger alguém a manter relacionamento sexual contra a sua vontade. Eu coloquei aqui, importante, a norma não exige elemento subjetivo específico, não tem dolo específico de satisfação da própria lascívia. Assim, também resta configurado o crime de estupro por outro motivo, exemplo, por vingança, para humilhar, etc. Então, o estupro de humilhação, né, o estupro, você tem a questão de estupro de ódio, também configuraria o crime de estupro, porque não é necessário que você tenha vontade de satisfazer a própria lascívia, tá? Pode ser que você tenha outras vontades, que não é assim mesmo assim configura o estupro. Você tem aqui o Nutt, né? Por exemplo, ele fala, alguns doutrinadores como Guilherme Souza Nutt afirmam que há o elemento subjetivo do tipo, né, que seria a satisfação da lascívia do agente, ainda que mórbida, tá? Mas eu considero que não, essa doutrina existe, existem doutrinadores que falam que tem um elemento subjetivo, eu entendo que não, tá? Porém, coloquei aí para vocês saberem que parte da doutrina fala que sim. Depois, consumação e tentativa, consuma-se estupro com a introdução ou penetração, ainda que parcial, do pênis na cavidade vaginal da vítima. E ainda com relação aos outros atos diversos da condução carnal, consumam-se quando da sua realização. Então, crime material, você tem que ter a realização do ato. Né? Se for condução carnal, introdução, ainda que parcial, no pênis da vagina. Se for outro ato libidinoso, com a prática desse ato libidinoso, qualquer que seja. Daí você pode imaginar como vai ser e daí vai estar consumado o crime.
Desse modo, né, classifica o estupro como sendo crime material, cujo tipo penal prevê uma conduta, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e o resultado naturalístico, a prática da combustão carnal ou outro ato libidinoso, então crime material. Admissível a tentativa se o agente não conseguir introduzir o membro viril na genitália da vítima ou não consegue realizar qualquer outro ato sexual por circunstâncias alheias à sua vontade. Então é admissível tentativa de estupro por ser um crime material. Depois a gente tem o estupro qualificado, chamado estupro qualificado. Coloquei lá. Nos termos do artigo 213, parágrafo 1º do Código Penal, a pena de 6 meses a 10 anos se a conduta resulta lesão corporal de natureza grave, né, que é pré-ter dolosa, então essa lesão é culposa, né, em razão do ato ele acaba lesionando, ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14. Ou se a vítima tem entre 14 e 18 anos, né, também você vai ter uma pena maior. Já nos termos do artigo 203, parágrafo 2º do Código Penal, a pena é de 12 a 30 anos se da conduta resulta uma morte culposa. No caso das qualificadoras relativas à lesão corporal grave e morte, ambas são figuras pré-ter-dolosas, de acordo com o entendimento majoritário da doutrina da jurisprudência. Então você tem dolo no estupro, dolo no crime antecedente, e mais você tem um resultado mais grave causado por culpa. Então a morte da vítima ou a lesão corporal grave não era objeto do agente, ela não era querida pelo agente, mas foi causada por uma imprudência, negligência ou imperícia. É isso que configura um crime pré-ter doloso. Tá? E ainda a gente tem o estupro majorado. Tanto o artigo 226 quanto o artigo 234A trazem causas de aumento de pena com relação ao estupro. Tá? Diz lá. Primeiro, aumenta-se a pena de 1/4 quando o crime é cometido em concurso de 2 ou mais pessoas. Daí B, aumenta-se a pena de metade se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela. Depois, aumenta-se de 1/3 a 2/3. Você vê que tem aqui um conflito já de normas, né? Isso aqui é mais nova, tá? Que foi introduzida em 2018 essa norma que diz que se o crime é praticado mediante concurso de dois ou mais agentes, que é o estupro coletivo, ou para controlar o comportamento sexual da vítima, que é o chamado estupro corretivo. Então isso vai ter um aumento de 1 a 2/3. Depois aumenta-se metade se do crime resulta a gravidez. E por fim, aumenta-se de 1/3 até metade se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível, de que sabia ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência, desde que isso não configure o estupro de vulnerável, que a gente vai estudar na próxima aula. Tá? Depois, concurso de crimes. Tá? Com a junção do estupro e do atentado violento ao pudor, que era o crime que trazia, né, as hipóteses de construção carnal num tipo só, você não pode ter mais concurso material entre eles. Então, se numa conduta, né, se numa mesma situação a gente pratica uma construção carnal e um ato libidoso diverso, ele vai responder por um crime único, tá? Já que o crime de estupro atualmente é um tipo misto alternativo. Eu coloquei aqui escrito isso, né? Porém, então o agente vai responder por crime único. Por quê? Você tem um verbo e 2 condutas. Não é mais como era antigamente, até 2009, que você tinha 2 crimes separados. Um para a construção carnal e outro para o ato libidinoso. Não. Aqui você vai ter um crime único. Então, se o agente tem introdução do pênis na vagina e outros atos libidinosos, ele vai responder por um crime único, certo? Depois, tem uma questão do estupro realizado no aniversário de 14 anos. Coloca lá. Outra questão polêmica trazida pela lei nova diz o enquadramento típico quando a vítima for estuprada na data do seu aniversário de 14 anos. Isso porque, segundo a norma do artigo 213, parágrafo 1º do Código Penal, o crime de estupro será qualificado se a vítima for menor de 18 anos ou maior que 14. Já, né, maior, mais de 14, né? Já a norma do artigo 217A preleciona, né, que o estupro de vulnerável é o fato do ato ter sido praticado com menor de 14 anos. Então, o estupro de vulnerável é com pessoa de até 14 anos incompletos. Então, o dia que ela completa 14 anos, já não é mais estupro de vulnerável. Só que também não é o qualificado, né? Coloquei lá, pela minha interpretação lateral, se a vítima for estuprada no dia do seu aniversário, de 14 anos, será estupro simples. Por quê? Porque o aumento de pena fala maior de 14 anos e menor que 18. Então você tem essa discussão. Assim, a melhor interpretação, né, para evitar injustiças e falhas do legislador,
é afastar a hipótese de estupro simples, pois no dia seguinte ao aniversário de 14 anos já seria crime qualificado, crime mais grave, gerando um contrassenso. Portanto, deve-se considerar como sendo estupro qualificado ou estupro de vulnerável. E como se trata de analogia, a melhor opção é a primeira, cuja pena é menor e mais benéfica ao réu. Então, assim, a interpretação certa aqui, a única interpretação possível é: se o estupro for realizado no dia do aniversário de 14 anos, infelizmente, por um erro do legislador, vai ser considerado como estupro simples, tá? Foi um erro do legislador, o legislador não se atentou a isso, acabou errando e deu esse problema. Por fim, a ação penal, a partir de 2018, em todos os casos de estupro, a ação penal é pública e incondicionada, tá? Até setembro de 2018, em alguns casos, você tinha uma ação penal pública condicionada, a vítima teria que representar. Depois disso, passou a ser pública e incondicionada, então agora, em todos os casos, é ação penal pública incondicionada. Muito bem, agradeço você por ter assistido, espero vocês na próxima aula, que vai ser sobre estupro de vulnerável. Muito obrigado e até mais.